Olá, umas queridas, como vocês estão? Então, hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo, né, sobre as 5 leis espirituais que todo terapeuta, né, precisa conhecer. Então, almas queridas, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso espaço de cura, de conhecimento e de expansão. Então, hoje eu quero trazer aqui um tema, né, essencial, né, para qualquer terapeuta. Seja ele iniciante, seja ele já um profissional experiente, né? Mas esse conteúdo, ele é muito importante, tá? Então, fica aqui comigo, né, se esse assunto te chama, fica até o final desse vídeo, que esse assunto vai ser bem interessante. Então, as 5 leis, espirituais, elas sustentam toda uma prática, né, terapêutica. Então essas leis, né, elas não são crenças, elas não são dogmas, nem conceitos abstratos, né, elas são, fundamentos energéticos, são sistemas universais, tá, que explicam como a cura acontece, como o campo responde às nossas intenções, né, por alguns dogmas ou, né, porque algumas pessoas, evoluem mais rápidos, né, outras ficam presas, né, levam mais tempo, né, porque estão presos, né, em alguns padrões, tá. Então se você sente, né, esse chamado sagrado, né, fica nesse vídeo, né, esse vídeo já vai mudar toda a sua energia, ok? Então a primeira lei, né, da espiritual é a lei da correspondência, né? Então essa é a mensagem, central, né? O que está fora corresponde com o que está dentro, né? Então tudo o que vemos no externo reflete no nosso interior, no nosso campo interno, né? Nossas emoções, crenças, né? Memórias ancestrais, né? Tudo aquilo que a gente traz da nossa ancestralidade, né. E o terapeuta, ele entende que nenhum conflito, ele é apenas externo, né, tudo nasce de um padrão interno. Então essa lei, ela ajuda o terapeuta a olhar para o cliente com compaixão, né, sem julgamentos. Tudo é como está, né. Então, quando o terapeuta, né, usa, né, esse exemplo didático, né, e vê que esses padrões eles se repetem, né, como relacionamentos difíceis, né, muitas pessoas acham, né, que isso é azar. Não, isso é uma correspondência vibracional, né, algo que pede cura, tá. Então, a aplicação, né, da prática antes, né, de atender, sempre limpe o seu campo. Isso é muito importante. Quanto mais coerente, você estiver, né, mais clareza você terá no processo para o cliente, tá? Essa é a primeira lei. A segunda lei, ela fala da vibração e da energia, tá? Então, a mensagem central que essa segunda lei traz, que tudo é energia, tudo vibra, nada está parado, tá? Pessoas, lugares, pensamentos, palavras, intenções, tudo possui frequência, tá? E na terapia, a vibração é a base de tudo, tá? Então, do diagnóstico energético até a cura. Então, o terapeuta, né, é antes de tudo, né, um regulador vibracional, né? Então, se você já percebeu, né, de alguma forma, eh, como as pessoas funcionam, como elas drenam, né, as energias, né, como como elas também podem se elevar. Então, essa é a lei da vibração agindo o tempo todo.
Então, a aplicação prática, vocês podem usar o reiki, né, a cura quântica, os cristais, né? Usam tudo o que vocês conhecem dentro das terapias e que vocês dominam, claro, com certeza, tá? A terceira lei, ela fala, né, da lei sistêmica, né, do pertencimento, né? E a mensagem central que essa lei traz, que todo o ser humano, ele precisa pertencer ao seu sistema, né? Quando alguém é excluído, né, o sistema, ele adoece, tá? Então, todo sistema familiar, ele possui leis invisíveis. E o que que elas fazem? Elas buscam o equilíbrio. Então, quando alguém é excluído, né, rejeitado, outra pessoa pode carregar esse peso, né? Por isso que a gente sempre diz, sempre tem, né, a pessoa que é, entre aspas, a ovelha negra da família. Só que essa ovelha negra, o que que ela faz? Ela vem trazer a transformação para essa família, né? Então, na terapia é importante a gente conhecer, né, um pouco de visão sistêmica, né? Isso é essencial para evitar qualquer diagnóstico superficial, certo? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo leve, né? Tranquilo. Uma mulher que não consegue prosperar, né? Muitas vezes isso está no nosso inconsciente, né? Sendo fiel ou leal, né, a um sistema. Porque alguém da família que sofreu, faliu, né, ou foi rejeitado. Então, ela ainda carrega essa lealdade ao sistema familiar e que ela não se sente merecedora. Então, o que que ela faz? Ela rejeita o dinheiro, certo? Então, a cura, né, a aplicação na prática, a gente pode usar, né, a visão sistêmica, incluindo, né, tudo e todos, né? Honrando a história, né? Assim a gente começa a desenvolver todo um sistema harmônico, tá? Então, tudo o que nós rejeitamos, tudo o que nós excluímos, vem mais do mesmo, certo? A quarta lei, ela fala do livre-arbítrio, né? Então, a mensagem central que essa lei traz, que ninguém pode ser curado contra a sua própria vontade. Então, nós não curamos ninguém, a não ser a nós mesmos, né? Mesmo que energeticamente, né, a pessoa queira, mas a alma, né, tem que dar essa permissão. Para a cura acontecer, a alma tem que dar a permissão. Então, o terapeuta, ele não salva ninguém, ele apenas oferece caminhos. Então eu sempre falo isso, né. Às vezes as pessoas perguntam: "Ai, Laércia, mas tu pode mesmo me ajudar?" Eu digo: "Sim, eu posso te ajudar a apontar o teu caminho, mas tu tem que trilhar esse caminho, né. Eu vou te mostrar, né, 50% e os outros 50% é você quem faz, tá?" Porque, assim, muitas vezes, você vê claramente, o terapeuta vê claramente o que precisa ser feito, né. Mas muitas vezes o cliente não está pronto, né. E isso é realmente um livre-arbítrio que a alma tem que dar. Então, muitas vezes a gente tem que fazer vários, né, atendimentos até que a pessoa cria uma consciência, né, para ela realmente liberar, né, para que essa alma se sinta merecedora, né, de ser curada. Ela tem que dar esse comando, né, para que a alma se sinta realmente livre para receber, tá? A lei 5 é a lei da ação inspirada, né? Então, a mensagem central que essa lei traz, ela fala
da energia que responde à ação, né. Então tudo tem uma ação e uma reação. Então não existe cura sem movimento. Então aqui é muito importante a gente, entender que nenhuma, cura energética, espiritual acontece sem dor, né. Então, muitas vezes aquelas pessoas vêm com muitas coisas estagnadas, né, e quando tu começa a mexer, né, com qualquer, né, técnica que você usa, vai começar a movimentar, né. Então, toda cura, né, toda cura ela exige mudanças, né. Ela exige uma nova postura, uma nova decisão, né, um novo movimento. Então, o terapeuta ele tem que estar preparado para que o cliente realmente tome consciência que não adianta ele só vir para a sessão, né, e ele não fazer o tema de casa dele. Ele precisa, né, fazer o tema de casa dele, tá? Então, o terapeuta, o que que ele faz? Ele ajuda o cliente a tomar consciência, né, daquilo que ele precisa mudar. Ele traz ele para a realidade. E isso é o terapeuta da nova era, porque nós estamos nos encaminhando, né, para essa era que muitos terapeutas vão ter que mudar a sua forma de atender, né. Eu sou terapeuta, né, há mais de 25 anos, eu busco esse caminho há mais de 30 e quantas vezes eu já tive que me reinventar porque por muito tempo, né, eu também achava que eu poderia, né, salvar o outro, né, e isso tudo faz parte de um processo até que a gente toma, né, a consciência. Então, a aplicação na prática, né, sempre entrega, né, eu chamo o tema de casa, para que a pessoa, né, ela possa ter um passo a passo, o que fazer e como fazer, tá? Então, essas 5 leis, assim, elas são muito importantes para o terapeuta, tomar uma consciência, encontrar uma nova forma, né, de fazer os seus atendimentos, né. E sempre entrega, assim, exercícios, entrega, exercícios, seja por, escrita, seja uma meditação, seja uma respiração, né, seja o que você, né, usa, né, de ferramentas, mas dá o tema de casa para que a pessoa possa, né, no seu dia a dia, criar hábitos, né, mudanças, né, no seu comportamento, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. Então, essas são apenas, né, 5, das muitas leis, né, que regem o universo, né, a alma, né, o processo terapêutico, como eu digo, né. Mas quando você integra essas leis na sua vida, né, o seu atendimento muda. E não tenho medo, gente, não tenho medo de fazer essa mudança, né, porque a energia ela muda o tempo todo. Tudo está muito mais rápido, né. Toda a energia, ela está mudando já há algum tempo, né. Então, você deixa de ser, aquele terapeuta que a pessoa só vem, recebe a técnica e vai embora. Não, isso não pode mais continuar sendo assim, né. Então a gente tem que, assim, realmente se tornar um canal consciente, né, alinhado, né, com o propósito realmente da sua alma e deixar claro isso, né. Então, por isso que, muitos terapeutas às vezes têm medo de trazer essa realidade para o seu cliente, porque a maioria quer um salvador, e nós não somos salvadores de ninguém, a não ser de nós mesmos. Então, quebram, né, essa crença, né, que foi criado, né, que o terapeuta salva. Não, ele aponta um caminho,
e o cliente que trilha o seu caminho, tá? Então, se esse conteúdo fez sentido, né, para você, que já é terapeuta ou está iniciando, né, se inscreve no canal. Me siga para mais conteúdos como este, tá bom? E comenta aqui embaixo qual, né, dessas leis tocou o seu coração hoje, né? Qual é que assim realmente tu percebeu que de fato tu precisa olhar, ressignificar, melhorar, aplicar? Comente aqui embaixo, tá? Eu agradeço e até o próximo vídeo. Gratidão.